Quarta semana dos exercícios do grau 1 do Caminho do Adepto. Hoje é dia 5 de agosto e daqui a 4 dias, que foi dia 9 quando eu comecei, né, o processo todo aqui do primeiro grau. Então daqui a 4 dias vai fechar esse primeiro mês. Já adianto para vocês que muito provavelmente eu vou estender por mais uma semana e meia, né, do que era previsto, porque meus planos era fechar 30 dias para cada grau. Mas para ser sincero, e vocês já vão entender o porquê nesse vídeo, eu ainda não sinto que eu devo encerrar o primeiro grau, ainda sinto que tem algumas coisas que podem ser aperfeiçoadas, então talvez eu estenda por um mês e uma semana e meia ou 2 semanas no máximo, aí depois sim a gente vai para o grau 2 e provavelmente o próximo vídeo já vai ser sobre o grau 2. Eu queria ter feito mais vídeos sobre esse primeiro grau, mas acabou que a rotina estava muito caótica nos últimos dias, então os vídeos que vocês virem que saíram nesse mês no canal foram 3 vídeos, 3 episódios só sobre o primeiro dia, né? Então hoje eu vim aqui para fazer um resumão, né, de como é que foi esse mês, quais foram as diferenças que eu senti, as dificuldades. Então vem comigo que eu vou fazer esse resumão aqui para vocês hoje sobre como é que foi, né, essas 4 semanas aí colocando em prática os exercícios do Caminho do Adepto, primeiro grau de Franz Bardon. E terça-feira viemos fazer umas compras aqui. Lembra que eu tinha falado pra vocês que a gente não estava acostumado a fazer compra do mês e tal. A gente ficava comprando mais comida de fora, iFood e tal. E isso tava, além de zoar a alimentação, a saúde também, querendo ou não, pesava no bolso. Então a gente já tava com a ideia de começar a fazer compra do mês já há muito tempo. Aí viemos aqui pro centro agora fazer uma compra do mês aí, começar a fazer a dieta mágica, melhorar um pouquinho, equilibrar um pouquinho mais a alimentação aí, que faz parte do processo também. Então vamos lá, vamos às compras. Parte favorita do mercado. O nome do café é Rituais. Será se eu vou comprar? Capaz que não, né? Sul de Minas, Mogiana Paulista. Já tem esse Mogiana, vou pegar um Sul de Minas. Eita pô. Compras finalizadas. Vou falar pra vocês que, porra, haja ritual de prosperidade pra fazer compra no Brasil. Porque, porra, tudo bem que deu 2 carrinhos, tem coisa aqui que vai render por mais de um mês, mas morremos em 900 conto, mais ainda, 900 e pouco. Espero que dure mais de um mês. E dá-lhe ritual de prosperidade. Acho que ela pode. São Francisco do Sul, senhores. O pôr do sol tá top hoje. A rotina em si tem sido bem tranquila, basicamente aquilo que vocês viram nos 3 episódios lá, né, do primeiro dia. Eu tenho tentado replicar aí todo dia. Então são aqueles banhos gelados ali na parte da manhã, tomar o café de maneira consciente, não só o café, né, mas todas as alimentações ao longo do dia também de maneira consciente, sempre parando, energizando o alimento e tudo mais. Exercício físico tenho mantido também, fazendo aquela intercalagem lá entre o Iaido e o boxe também. E uma das coisas que talvez seja o motivo de eu acabar adiando, né, um pouco o processo, como eu disse para vocês agora no início, eu imaginava que eu ia encerrar esse primeiro grau em um mês, mas eu acho que eu vou estender para um mês e meio ou um mês e uma semana mais ou menos, porque uma das coisas que eu tô tendo mais dificuldade é em relação às meditações, né? Se vocês lembram lá dos primeiros episódios, eu tinha falado sobre 3 tipos de meditação. A primeira, que foi da primeira semana, foi só a meditação de observação de pensamento. Essa foi super tranquila, fácil pra caramba, né? Dá pra manter 10 minutos muito tranquilamente, assim, pelo menos na minha experiência foi muito tranquilo manter 10 minutos de observação, né, de pensamento assim em terceira pessoa. A segunda semana eu fiz de visualização, que era um pouquinho mais difícil, mas não tão difícil quanto o terceiro tipo de meditação. A visualização, basicamente, eu tentei focar em pentagramas, porque eu sentia sempre uma dificuldade em visualizar os pentagramas quando eu fazia os rituais menores do pentagrama. Então eu pensei comigo, vou unir o útil ao agradável, e justamente esse tipo de processo, esse tipo de exercício,
é justamente para unir o útil ao agradável. Então eu pensei, bom, se eu tenho dificuldade em visualizar pentagramas no momento de um ritual, então eu vou praticar visualizações de pentagramas. Então o Bardon fala que você pode visualizar e focar, né, durante a meditação em qualquer coisa que você quiser. Então eu escolhi o pentagrama em si. O macete foi tentar não visualizar o pentagrama já pronto desde o início. Eu basicamente me imaginava, né, na tela mental, desenhando o pentagrama, um pentagrama de luz, só que desenhando ele passo a passo, né, fazendo cada linha, da mesma forma como é feito no próprio rito em si, e depois que fechava as linhas, aí eu afastava, né, a imagem do pentagrama para mais adiante de mim e conseguia sim depois vislumbrar o desenho como um todo e tentar focar ali por alguns segundos, né, sem perder a atenção. Se a atenção de alguma forma era tipo de alguma forma abalada ou eu me dispersava da visualização, aí eu voltava do zero e ia desenhando devagarinho, né, de novo, e ficava fazendo assim. Então eu fiz assim mais ou menos uns 3, 4 dias. E depois eu comecei a fazer não só o pentagrama em si, quando eu já vi que estava fácil de visualizar os pentagramas, né, luminosos ou pentagramas de fogo, eu comecei a visualizar o ritual menor do pentagrama inteiro. Então eu começava me imaginando dentro do templo, fazendo a cruz cabalística, então, só que muito mais lentamente do que eu faço, né, normal nas minhas práticas, e dando mais ênfase aos detalhes, das coisas que normalmente na prática física mesmo a gente acaba não prestando tanta atenção nos detalhes, mas a execução mental, né, dentro da sua cabeça, dentro da sua tela mental do ritual menor do pentagrama, você consegue dar uma atenção aos detalhes. Então vejam só, não necessariamente você precisa focar sua visualização em um objeto ou uma figura estática. Você pode também imaginar uma situação como um todo. Então eu percebi que era muito mais fácil eu ficar 10 minutos concentrado ou concentrando a minha visualização, a minha imaginação criativa em alguma coisa, quando era alguma coisa mais dinâmica, né? Se ficasse assim, para ficar 10 minutos visualizando somente um pentagrama e único exclusivamente um pentagrama, era difícil, mas conseguia. Mas era muito mais fácil, tornava muito mais fluido quando eu imaginava o processo. Então, cruz cabalística, os pentagramas nos 4 quadrantes, depois a chamada dos 4 arcanjos, enfim, já tem aula aqui no canal, né, sobre o ritual menor do pentagrama. Então eu fazia todo aquele processo lá, só que mentalmente. E o mais louco de tudo é que eu sentia efeito, depois de terminar essa execução mental do ritual menor do pentagrama, né, puramente em visualização, sem nada verbal, adaptando para essa meditação aí do Bardon, que ele recomenda, eu senti que realmente dava uma diferença. Claro, não é o tipo de efeito que você vai sentir executando o ritual menor do pentagrama na maneira física mesmo, porque daí você usa do verbo para mantrar, e aí o mental você não tem o poder do verbo, mas já dá alguma diferença. Então foi interessante analisar isso, né, que o ritual menor do pentagrama ele surte alguns efeitos energéticos no teu corpo de energia, só de você executar ele mentalmente, você criar, né, você simular a execução dele no mental. Então a visualização foi tranquila. O mais difícil que está sendo no momento é a meditação de esvaziar a mente. Essa eu já sabia desde o início que seria muito complexo. Você deixar sua mente completamente vazia por mais de 10 minutos é um desafio em tanto. Eu acho que até agora o máximo que eu consegui foi uns 3 minutos. E eu também não tenho tido uma margem, assim, um contexto bom para isso, porque como eu falei para vocês, o último mês tem sido uma rotina meio caótica. Eu tô tentando ao máximo, né, manter os exercícios, mas é muita coisa acontecendo, muito compromisso e alguns estresses, algumas coisas, e a mente fica sobrecarregada com isso. E para você fazer esses exercícios de esvaziar completamente a mente com a sua rotina bastante intensa, é complicado, porque as coisas inevitavelmente vão surgindo na mente. Então o máximo que eu consegui foi uns 3 minutos assim, sem conseguir, sem me dispersar, simplesmente vazio total. Mas é difícil mesmo. Eu quero, para passar para o segundo grau, eu quero pelo menos tipo uns 5 minutos, é o meu mínimo do mínimo, 5 minutos. Enquanto eu não conseguir 5 minutos de abstenção total, mente vazia total, eu não vou passar para o próximo grau. Por isso que eu falei, possivelmente eu vá estender nesse primeiro grau aí por 1 mês e 1 semana, 1 mês e meio no máximo. Espero que eu consiga e vou me esforçar para isso, fazer pelo menos umas 2 meditações dessa, né, por dia, e tentar manter pelo menos 5 minutos. E depois também as meditações de respiração, né? Respiração que também é bastante fácil. Então eu tenho feito aí de 20 a 30 minutos de meditação durante a manhã e à noite também.
Então tô levando dessa forma. A respiração também é muito prático, porque a respiração você não precisa necessariamente estar ali sentado em lótus, né, de olho fechado. Você pode estar simplesmente sentado. Por exemplo, eu tô aqui agora sentado aqui na varanda, conversando com vocês aqui, mas eu posso desligar a câmera e ficar olhando aqui pro nada, ficar olhando pro céu e respirando durante 5, 10 minutos. Isso já vai contar como um exercício de respiração, né, para oxigenação do sangue, dos órgãos e tudo mais. Então, respiração é uma coisa que pode ser feita assim de maneira mais descompromissada, em momentos aleatórios do dia, né, sem muito foco. Agora, a meditação de visualização, a meditação de esvaziar a mente, a meditação de observar pensamentos é uma coisa que eu tenho feito assim, sabe? Vou parar o que eu tô fazendo, vou sentar, vou acender um incenso e vou botar em prática a meditação. Agora a respiração fica um pouco mais livre, né, para se fazer em outros momentos. Até durante treino de arte marcial, às vezes para ali, né, no descanso de uma série ou outra, que tá esperando voltar ao fôlego, daí faz as respirações para energizar, para oxigenar os músculos e depois volta pro treino. Então acaba que esses exercícios de respiração ficam bem mais práticos de se fazer ao longo da rotina. Além disso, daí tenho mantido também os banhos gelados. Mais um dos vários banhos gelados. Eu lembro que quando eu comecei, há um mês atrás, eu acho que o meu primeiro banho gelado foi 17 graus, se eu não estou enganado. E eu lembro que eu passei mal, acho que eu contei pra vocês no primeiro episódio. Eu passei mal, minha pressão baixou, aí fiquei tonto. E agora, um mês depois, eu tô tomando banho tipo, a 15, 16 graus, como se a água estivesse morna, tipo, completamente suave. A temperatura mais baixa que eu peguei, assim, foi o meu recorde de banho gelado, foi umas 2 semanas atrás, quando pegou essa frente fria aí. Acho que foi uns 7, 8 graus mais ou menos. Foi difícil, mas eu pensei que seria mais. Quando eu pensei, putz, olhei pro celular, a temperatura tava 8, falei, caraca, vai ser difícil pra caramba, mas não foi tanto. Então acho que dessa questão dos banhos gelados ao longo desse um mês, o que eu consegui sentir foi analisar, né, observar que o ser humano, o corpo humano, ele é muito adaptável. Só que a gente sabe disso, a gente sabe que o corpo humano é muito adaptável, mas a gente não percebe até colocar, né, alguma coisa do tipo em prática. Então foi uma das grandes observações que eu fiz a respeito dos banhos gelados, além, claro, né, de melhorar a disposição e tudo mais, que é uma coisa que eu já tinha sentido desde o primeiro dia, melhorar a disposição para a rotina em si. Mas é uma observação legal de se fazer a capacidade de adaptação. Então tem que ir aos pouquinhos. Quando eu comecei há um mês atrás, que eu passei mal num banho de 17 graus, eu pensei, caraca, vai ser muito difícil, eu vou levar meses para me acostumar. Mas agora, um mês passado, eu já consigo aí 12, 13, 14 graus tomar um banho gelado assim, tranquilamente. E eu acho que quando chegar o verão vai ficar ridiculamente fácil. Talvez no verão eu comece a adaptar para não perder, né, o costume, para não perder essa adaptação do corpo, começar a tomar uns banhos de balde de gelo. Eu acho que vai ser a única solução. E, de um modo geral, a grande maior dificuldade, assim, pra ser sincero com você, está em realmente manter. Porque nos primeiros dias eu tava fazendo, tipo, da maneira correta, né? Correto, abre aspas, né? Como eu falei pra vocês lá desde o primeiro episódio, é uma coisa adaptável de rotina pra rotina. Mas eu tava acordando, fazendo banho, depois café, depois treino, depois meditação e depois afazeres. Só que tem dias que você tem muitos compromissos ou tem dias que você simplesmente quer adiantar algumas coisas, que daí eu acabo, por exemplo, acordo, tomo café, aí depois tomo banho, aí deixo para fazer os exercícios na parte da tarde. Então, enfim, de um modo geral, eu tô tentando manter, né, um padrão, mas em alguns dias a minha mentalidade tem sido tipo assim, independente da ordem, eu preciso fazer. Então, tipo assim, posso falhar em relação à ordem, o que eu tinha estipulado a mim mesmo que eu ia fazer de manhã, não tô mais fazendo de manhã a depender do dia, mas tô fazendo à tarde, mas pelo menos tô fazendo. Então, assim, antes falhar em alguma coisa do que desistir do processo todo. Então, só tô tendo dificuldade de manter uma disciplina de organização de em quais partes do dia eu vou estar fazendo, porque tem dias que tem compromisso de manhã, tem atendimento de manhã, tem ritual de manhã, tem dias que tem ritual só à noite. Isso vai depender muito. Vida de magista realmente é bastante complicado em relação a essas questões de rotina,
porque tem afazeres que precisam cumprir, né, com alguns protocolos de horários, de dias, de fases lunares, então isso é o que eu tenho tentado conciliar. Deixar algumas coisas assim, às vezes tem que adiar, às vezes tem que fazer mais cedo, mas o importante, né, pelo menos o que eu tenho considerado a mim mesmo, o importante é estar fazendo, pelo menos isso, alguma coisa tem que estar fazendo, né, dos exercícios. Pra ser sincero, bem sincero com vocês, teve alguns dias que eu pulei algumas coisas, teve dia que simplesmente na correria esqueci de fazer uma ou outra meditação, teve dia que pulei exercício físico e assim, novamente, é uma coisa complicada porque vai depender muito se o dia tá corrido ou não tá corrido. Novamente, eu concluo que antes você falhar, porque falhar é normal, falhar já era uma coisa de ser esperada, do que desistir. Então, desistir eu não vou desistir, mas eu acho que é completamente compreensível que vão ter dias um pouco mais caóticos, né, em relação à rotina, que vai ter uma falha ou outra, e isso é uma coisa que tem que ser colocado em mente. Mas, claro, nunca se deixar levar, né, por muito tempo, porque senão você acaba voltando para aquela zona de conforto. Então tem que sempre estar se regrando ali aos poucos, entender que algumas falhas, alguns deslizes são normais em qualquer tipo de rotina regrada, em qualquer tipo de rotina de disciplina, mas não se deixar, né, permitir muitas falhas assim para não haver exageros. Agora a pergunta, né, que não quer calar, se eu sentir alguma mudança, né, em relação a isso tudo. E basicamente, para ser sincero com vocês, quais foram as mudanças que eu senti até então? Disposição. Acredito que com base nos banhos gelados, os banhos gelados têm ajudado bastante nessa questão de disposição ao longo do dia, mas também as meditações de respiração, as meditações de um modo geral, elas te dão um up assim, de energia vital, o cuidado com a alimentação, o processo de energizar os alimentos, isso querendo ou não melhora muito a energia vital da gente ao longo do dia. Então eu lembro que antes, né, fazendo a minha análise de antes eu trabalhava ali 1 ou 2 horas, fazia uns atendimentos, respondia umas coisas e já sentia um cansaço todo, aí fazia ritual e depois saía mega cansado do rito. Agora não, agora eu consigo manter várias horas de trabalho, né? Como meu trabalho envolve bastante da parte mental e intelectual, eu sinto que eu tô mais resistente em relação a isso, eu consigo resolver um monte de coisa ao longo do dia, um monte de problema, e depois ainda ter cabeça para fazer vídeo, para editar, para fazer aula e para fazer rito. Então eu tô conseguindo ter muito mais disposição. Performance mental e intelectual eu senti uma melhora aí boa. Performance física também, em relação a... não tô sentindo mais tanta preguiça, tenho mais disposição para fazer as coisas do dia, mais disposição para fazer os exercícios físicos, então nesse ponto melhora bastante. Em relação a questões e percepções mediúnicas, tenho melhorado um pouco a minha habilidade de visualização, em partes por aqueles exercícios de visualização lá durante as meditações que eu conversei com vocês, e em partes também atribuo aquele exercício de você abrir os olhos embaixo d'água, né, depois da água estar imantada, está intencionada para desenvolver a visão física e visão astral. A visão física, para ser honesto, não senti muita mudança, mas a visão astral eu tenho sentido uma melhora, sim, é um fato. E olha, eu já tinha sentido, na verdade, na primeira semana, para ser franco com vocês. Na primeira semana, eu já estava conseguindo ver que a minha tela mental estava mais nítida em alguns aspectos. Dentro dos ritos, eu estava conseguindo enxergar algumas coisas a mais, durante as meditações também. E havia algumas meditações, e na verdade até ontem eu estava fazendo a meditação, eu reparei nisso, que eu estava conseguindo, depois da meditação, depois que estava bastante, né, concentrado, já estava num estado alterado de consciência, eu estava olhando para as minhas mãos e eu conseguia ver a minha aura. Muito fraco mesmo, quase imperceptível, mas a olho nu conseguia ver um pouco da aura, então dá para sentir que sim, a visão astral ela tá se desenvolvendo. Faz um tempo que eu não trabalho com ritos de mediunidade, né, ritos teúrgicos de mediunidade, faz tempo que eu não trabalho com a energia da lua, mas eu pretendo voltar a trabalhar com a energia da lua, e eu acho que energia lunar mágica, mais esses trabalhos, esses exercícios de abrir o olho embaixo d'água com a água energizada, mais as meditações diárias com foco em visualização, vai ajudar bastante. Isso eu relato para vocês aí nos próximos meses. Isso, claro, foi a minha experiência individual, né? Mas vale lembrar que eu não tô fazendo esses exercícios sozinho. A AD também tá fazendo, ela tá aqui do lado desenhando. Amor, o que você sentiu aí de diferença nesse... Ainda não é um mês, né? 4 semanas, mas tá na 4ª semana já, praticamente. Acho que a principal foi a questão da visão e visualização, principalmente durante os rituais. Eu também melhorou bastante na hora
O ouvir melhorou muito também. Antes, o que eu tinha um pouco de dificuldade já praticamente Já tá bem mais suave, né? muito mais tranquilo de ouvir. Pra mim não mudou nada em relação à audição, porque eu também nunca fui um bom clareaudiente, né? Mas intuição e tela mental rolou uma melhoria sutil, mas rolou uma melhoria. Uhum. O mais impactante pra mim foi realmente conseguir ver as coisas a olho nu aberto sem ser na tela mental, que pra mim era isso uma também... dificuldade extrema, Quando eu mas tava... tá muito mais comum. Quando eu tava... Foi nos primeiros dias, na primeira semana que eu tava meditando, aí eu simplesmente, tipo, olhei pra baixo, assim, olhei pras minhas mãos e falei, caraca, eu tô conseguindo ver alguma coisa aqui. E foi uma das poucas vezes, assim, na minha vida que eu consegui ver alguma coisa a olho nu. E eu acho que eu tava falando com eles agora, eu acho que é em relação o exercício da água. Só pode ser o exercício da água, ou o exercício de visualização, mas principalmente o da água. Eu acho que é um conjunto, né, de um coisas conjunto de fatores. que vão amplificando as nossas sensações, a habilidade de sentir, principalmente a de sentir, que às vezes eu preciso de muita concentração, pelo menos antigamente, né? E tem dias que depois dos exercícios é muito fácil de sentir. É muito mais suave. Uhum. E tá nessa linha aí mesmo. E o legal é que esse exercício da água, ele é muito tranquilo de fazer, ele é muito fácil de fazer. Então, experimentem, mesmo que vocês não estejam fazendo os exercícios do caminho do adepto assim, de maneira disciplinada, né, que assumiram um compromisso de fazer. Experimenta 1 ou 2 dias da semana você pegar uma bacia d'água, energizar ela, abrir os olhos e tudo mais. E pelo menos eu já na primeira semana fazendo isso, eu já senti uma diferença. Então testem aí, depois coloquem nos comentários se vocês sentiram alguma diferença também, porque eu acredito que vocês vão conseguir, porque eu que sou uma negação com mediunidade, uma negação com visualização, já senti uns resultados. Imagina quem já tem, né, uma propensão aí mediúnica de visualização, então acho que vai ter uns resultados da hora. E basicamente foi isso, né, porque não tem nada demais nesse primeiro mês, assim, é meditação, banhos gelados, alimentação e... Acho que os mais tensos mesmo vão ser os próximos, que daí tem aqueles lances de controle alimentar. A reforma íntima, que eu não falei, mas a reforma íntima também a gente tem anotado, né, no Grimório, no Diário Mágico, alguns defeitos e virtudes que a gente vem constatando ao longo da rotina e atribuindo elementos, que também isso é bem fácil, é uma coisa que você pode fazer assim de maneira mais descompromissada, né, não precisa ser todo dia. Surgiu um defeito, surgiu uma virtude, identificou, vai lá e anota. E isso vai ser usado, na verdade, mais pra frente, né? Quando começar com os processos de manipulação energética para resolver isso. Mais alguma coisa pra comentar? Eu acho que o resto você já falou. Já tá basicamente resumido. Então é isso, pessoal. Esse foi o resumo aí do nosso primeiro mês, né? Do grau 1. Mas como eu falei pra vocês, ainda vou estender. Enquanto eu não bater pelo menos 5 minutos de esvaziar a mente completamente, eu não vou passar pro segundo grau. Possivelmente esperamos que sim, eu consiga atingir essa meta aí logo. Se isso acontecer, o próximo vídeo já vai ser sobre o segundo grau. E a gente está preparando aqui os podcasts da parte teórica, né, do livro Caminho do Adepto. Na real, o livro é a magia prática, né? Caminho do Adepto é para resumir o nome do livro. Mas a gente está preparando os podcasts, porque aqui no vlog vocês estão acompanhando a parte mais prática do processo, mas tem umas introduções no livro que falam algumas coisas mais teóricas, alguns assuntos mais teóricos. É a base para entender os exercícios. É a base para entender os exercícios, né? Então acho que vai ser legal a gente... Vai ser legal para vocês que estão vendo esse processo também entenderem essa base, então a gente vai transformar isso num outro formato, que vai ser o formato de podcast, vai ter aqui no canal áudio mais vídeo, e vai sair no Spotify aí só em áudio também. Então aguardem as próximas semanas que já vai rolar os podcasts. No mais, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado por ver e esperamos que o próximo vídeo já seja sobre o segundo grau e vamos dificultar ainda mais o processo. É nóis, um abração, até o próximo vídeo.